Olá, querido pai, querida mãe, querido familiar e responsável dos nossos alunos. Que saudade que a gente sente de vocês, viu? Poder todo dia ali cumprimentar no portão, era algo que a gente gostava muito, receber você ali, seu filho. Infelizmente, com a pandemia, isso se tornou inviável, porém, eu tenho uma boa notícia para você. A partir de hoje, todas as semanas, nós teremos um momento aqui, uma reflexão bíblica, e hoje eu quero tratar do primeiro assunto com vocês. O tema de hoje, a primeira sala de aula. Qual é o propósito da educação? Qual é a sua origem também? Hoje eu quero refletir um pouco sobre isso com você. Tem um texto que está em Jó, capítulo 36, versículo 22, onde diz o seguinte: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Esse texto fala que Deus é extremamente poderoso e ele é também infinitamente sábio. Bom, querido, quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos ali nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a primeira sala de aula. Ali Deus inaugura a primeira sala de aula. Nessa sala de aula, o jardim do Éden era a sala de aula, a natureza, o compêndio, o Criador, o professor e os pais da família humana, os alunos, ou seja, Adão e Eva. O Senhor foi então o fundador, o diretor e também o professor dessa sala de aula. Deus deu autonomia para que os seus filhos decidissem seguir as suas instruções ou não. Eles eram livres e essa liberdade era real. É difícil para a mente humana a gente imaginar quanto que poderia ser ensinado por esse ser infinitamente sábio que é Deus e quanto poderia ser aprendido por aquele casal que tinha 100% da sua capacidade cognitiva. Poderiam aprender muita coisa. E Deus, como um ser sábio que é, ele deu responsabilidades para Adão e Eva, pois sabia que disso dependia a felicidade deles. Eles aprendiam, recebiam instrução, mas também colocavam a mão na massa. A sala de aula estava toda organizada. Deus, como um professor excelente, ele preparou a sala de aula com muito carinho, com muita dedicação. Os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis diz que tudo que foi criado por Deus era muito bom. Porém, a gente vê surgir no capítulo 3 do livro de Gênesis um intruso. Satanás, na forma de uma serpente, aparece para Eva e questiona o caráter de Deus, dizendo que ele estava escondendo algo do casal. Satanás disse: olha, Deus falou para vocês não comerem daquele fruto, porque sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Só tem um detalhe. Gênesis capítulo 1, capítulo 1 diz que Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus, já eram como Deus. Porém, a serpente coloca dúvida na cabeça de Eva e Eva poderia ter fugido, ela poderia ter consultado o seu professor, perguntado sobre aquele ser, sobre as ideias dele. Porém, infelizmente, não foi isso que Eva fez. Eva desobedeceu as instruções do seu professor e criador, comeu daquele fruto e deu também para o seu marido. Desde então, o casal passou a enxergar o mundo de outra forma. Antes eles viviam bem, antes tudo era bom. Porém, agora eles passaram a sentir vergonha, medo, se afastaram de Deus, tentaram se esconder da presença de Deus e desenvolveram no coração deles, na natureza deles, uma natureza pecaminosa, uma tendência natural para fazer aquilo que é mal. Como consequência, Deus precisou expulsar o casal, com muita dor no coração, daquela sala de aula, ou seja, do jardim do Éden. O propósito da educação sempre foi revelar para o ser humano o caráter amoroso de Deus. Porém, após a queda, a educação passa a ter um outro propósito também, que é restaurar no ser humano a imagem e semelhança de Deus. E querido, como que você faz para conhecer a Deus hoje? Estude a palavra dele, estude a Bíblia. Vá para a natureza em algum momento, passe tempo ali com a sua família também e você vai perceber, à medida que você vai conhecendo a pessoa de Deus, o sacrifício que foi oferecido por Jesus, o plano da salvação, você vai se tornar também cada vez mais semelhante a Jesus. E é isso o plano de Deus para mim e para você. Que Deus abençoe e compartilhe essa meditação. Eu quero fazer uma oração especial por você. Querido Deus, hoje nós entendemos que a primeira sala de aula foi inaugurada no Éden. Nós entendemos que pelas más escolhas de Adão e Eva, a humanidade foi expulsa desse jardim, mas através dos méritos, do sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós podemos voltar para lá.
Nos ajuda, Senhor, a conhecermos o plano da salvação, o sacrifício de Jesus e a fazermos escolhas ao Teu lado, para que possamos entrar nessa sala de aula outra vez. Em nome de Jesus, amém.